Você está convidado para uma jornada para dentro de si mesmo, uma viagem que apenas você poderá fazer, ninguém poderá fazer por você. E que bom essa exclusividade, saber que é a única pessoa a transitar por esse mundo. Apenas você pode enxergar com os seus olhos. Apenas você pode ouvir com seus ouvidos, falar com sua boca. Cada sentido que possui responde apenas a você. Se reporta apenas a você. Deseje fazer essa jornada. Queira fazer, pois as descobertas podem ser surpreendentes. É provável que fique maravilhado com as possibilidades desta viagem. Seu mundo interno é um espaço infindável. Quanto mais longe se vai, mais se descobre que muito ainda há para descobrir. É um universo que poderíamos chamar de mágico. Permita-se. Você é o protagonista do seu mundo interno. Desvendar, conhecer, compreender, aprender, ressignificar, superar e aprimorar. Novos conteúdos para se somarem aos seus. Torne-se senhor de si mesmo. A construção do seu eu se dá com tijolos. Não os mesmos que construímos nossas casas, claro. Tudo o que observamos ao nosso redor, tudo o que entramos em contato e absorvemos por meio dos sentidos, são como tijolos que adquirimos do mundo externo e depositamos no mundo interno. Mas isso não é suficiente para se construir algo. Este é apenas o material da construção. É preciso um arquiteto para planejar, um construtor para edificar. É preciso outros materiais para se somar, para fazer as ligações. É preciso planejar, pensar, repensar. Que estrutura deseja para o seu eu? O quão forte deseja que ele seja? Seu eu precisa ter um plano, uma estratégia. Precisa da teoria, mas principalmente da prática, da ação, do movimento. Somos construídos a partir do que observamos por meio dos 5 sentidos. E como essa colheita é armazenada e interage dentro de nós. Essa mistura de tijolos e argamassa que sofre influência da genética, dos instintos, do meio externo e do mundo interno. Somos trespassados por tudo o que nos rodeia. Como nos olham, como falam conosco, o que falam, o que os olhares transmitem, como é tratado, como é incentivado, como é bloqueado. As verdades que nos contam desde criança e que impactos elas produzem no porvir. Somos construídos de pensamentos, de palavras, de sentimentos, de tudo aquilo que entramos em contato. Construídos de conteúdo humano. É disso que somos edificados, conteúdos. E eles podem nos libertar ou nos escravizar. Nos fazem sofrer ou nos dão prazer. Nos tornam fortes ou fracos,
otimistas ou pessimistas, nos tornam dependentes ou independentes. Conteúdo. E se deseja mudar, basta assimilar novos conteúdos. Simples assim? Nem tanto. Precisamos antes saber qual conteúdo será a solução que busca. Qual conteúdo te fará melhor, te fará feliz, te fará evoluir. Todos os dias entramos em contato com inúmeros conteúdos, diferentes assuntos, diferentes áreas do conhecimento, conteúdos plantados, implantados, conteúdos a serviço deste ou daquele, nem sempre úteis a você, nem sempre bons para você. É preciso escolher. É necessário passar uma peneira segundo os seus próprios critérios, para então decidir se deseja que tal conteúdo faça parte do seu mundo interno. Chegamos a ser quem somos por tudo o que temos consciência e tudo o que ignoramos. Tudo o que aceitamos como parte de nós e que nos domina sem que nos demos conta. Quando se aceita algo como verdade, ela começa a se instalar dentro de nós e ocupa espaços cada vez maiores. É que você deu carta branca a ela. E as verdades não têm bom senso, nem sequer têm moral. Ela não julga a si mesma por seus atos. Ela simplesmente atua como que por instinto, assim como uma faca que corta, sem distinguir o que está a cortar, se é certo ou não fazer. Ela corta, porque é esse seu propósito. Da mesma forma, verdades são como facas que abrigamos dentro de nós. E com faca não se brinca, já diziam nossos avós. E eles tinham razão, simplesmente porque elas cortam, seja a sério ou por brincadeira. Cuidado com as verdades que acolhe, pois serão elas a escolher como você irá viver. Os conteúdos são alimentados inicialmente por nossos pais, que foram alimentados pelos que vieram antes deles e pelo meio que os formou. No início era a filosofia, principalmente antes da era cristã. A partir desta, a religião conquistou seu espaço e obrigou a humanidade a absorver seus conteúdos. Com isso, as religiões foram as principais formadoras de opinião e impuseram seus conteúdos, além do Estado e tudo o que aprendemos na escola. Depois chegou a televisão e hoje a internet e mídias em geral. Mesmo com uma diversidade maior, as religiões continuam sendo a principal fonte, mesmo que não nos damos conta, pois a ideia de Deus é a soberana verdade. Deus transita por todas as religiões e aglutina a maioria das verdades menores que alimentamos dentro de nós. E para aqueles que acreditam num Deus, basicamente todas as outras verdades orbitam ao redor desta principal. Se você parar para refletir, perceberá que tal verdade tem raízes espalhadas por todo o seu universo interior, além do exterior, é claro. Mas estamos aqui falando sobre o mundo interno. Na medida em que você crê em Deus, seu eu será estruturado
e construído baseado nessa existência. Será influenciado e tudo o que pensar, sentir e fazer terá sua tutela. Esta é apenas uma verdade em meio a tantas outras. É claro que nem sempre somos tão fiéis às nossas crenças, mas elas determinam em muito nossa construção. Portanto, em algum momento podemos ter livre-arbítrio de escolher quem será nosso provedor de conteúdo. E nossa escolha só vai até aí, porque na sequência, quem irá determinar os conteúdos que você terá acesso é o provedor. Você apenas tem a falsa sensação de escolher. Escolhe entre as alternativas que lhe são dadas. Então, se tornará escravo de seu provedor. Portanto, a escolha precisa ser feita antes de entrar. Quando já está dentro, não há mais o que fazer, além de se tornar mais uma peça. Para aqueles que assistiram o filme Matrix, tem um bom exemplo. Em algum momento, Neo visita o oráculo e, ao conversar com ela, questiona sobre suas escolhas. O oráculo lhe diz que não há mais o que escolher, porque a escolha já fora feita. Foi quando, no princípio, Neo escolheu a pílula azul. Tudo começou ali, e ele só escolheu isso, porque o que se seguiu foi consequência dessa escolha. A escolha se tornou seu senhor e o guiou, o arrastou para seu dever, sua responsabilidade, seu propósito. Nossas emoções se estruturam a partir da relação que temos com nossos mestres, estes que se multiplicam na figura de nossos pais, familiares, amigos, professores, parceiros afetivos, colegas de trabalho. Sentimento implica em relação. Todo sentimento se manifestará na medida em que nos relacionamos, não só com o outro, com bichos de estimação, objetos e consigo mesmo. Na medida em que confrontamos expectativas, sonhos, frustrações, ou nos valorizamos, nos amamos. E são todas essas relações e como elas se dão que irão construir nossa relação com as próprias emoções. A aceitação é normalmente o jeito mais fácil de aprendermos a lidar com tal emoção. A aceitação possibilita o conhecimento e o próprio autoconhecimento. Conhecer a emoção fará com que tenha mais controle sobre ela. Quando se evita ou não se aceita, ela ganha força e normalmente torna-se dominante. Aceitar que sente ódio e que é normal sentir ódio. Aceitar que sente inveja e que por vezes é normal sentir. Você não será condenado por sentir este ou aquele sentimento, mas será condenado pelo que fizer, quando com ódio, quando sob jugo da inveja. Quanto mais perto de si manter as paixões, mais controle terá sobre elas. E quem será o responsável por esse reto direcionamento das emoções é a razão, a lucidez. A partir dessa relação com as emoções, se dará a relação com o mundo ao nosso redor. Como irá se comportar em cada situação, com cada pessoa, em cada ambiente? Se manterá em seu centro ou será facilmente deslocado e assim manipulado por suas próprias emoções? Não é o outro que te manipula, mas sim você mesmo, pois o outro não terá poder sobre você se você não permitir. A força que o outro utiliza para te arrancar do seu centro provém de você mesmo.
E isso tem tudo a ver com a relação que estabelece com suas emoções. Conhecimento é poder. E se o outro sabe mais de você do que você mesmo, então ele terá mais poder sobre você. Por outro lado, quanto mais saber de si mesmo, mais conseguirá se proteger e se comandar. Portanto, assuma a responsabilidade de construir a si mesmo.